Junson teria nascido com o sobrenome Garrison, na área da Equarita Verne entre Patemburgo e Little York, perto da fronteira do que é hoje Alexandria e Union Townships dentro do condado de Hunterdon, Nova Jersey. Durante a Guerra Mexicana-Americana ele serviu a bordo de um navio de guerra, tendo se alistado sob uma idade falsa. Depois de agredir um oficial, ele desertou, mudou seu nome para John Johnston e viajou para o oeste para tentar sua sorte nas escavações de ouro em Alderghosh, território de Montana. Ele também se tornou um falcão da madeira, fornecendo lenha para barcos a vapor. Ele foi descrito como um homem grande, medindo cerca de 1,88 metros de altura e pesando cerca de 120 kg com quase nenhuma gordura corporal. Rumores, lendas e contos de fogueira abundam sobre Junson. Talvez o principal deles seja este. Quando ele completou 20 anos, ele mudou seu nome para John Johnston e partiu em uma jornada para o oeste para se tornar um caçador, estabelecendo-se com John Atisher, que se tornaria seu guia e professor. Atisher, um homem da montanha com uma certa reputação, ofereceu a Johnston um espaço em sua cabana no rio Little Snake, no norte do Colorado. Lá, ele instruiu na arte de ser um caçador, ensinou a caçar e compartilhou as habilidades de sobrevivência de cada homem da montanha que ele precisa para viver e ganhar a vida. Johnston absorveu tudo isso como uma esponja, aperfeiçoou suas habilidades com um rifle Oaken calibre 30 e uma faca Bowie. Quando Atisher se aposentou dos negócios na montanha, vários anos depois, Johnston ficou com a cabana e se dirigiu para o Vale Bitterroot de Montana, onde um ano antes, um vice-chefe indiano dos Flatheads ofereceu sua filha como escambo. Johnston fez a mudança e retornou com sua esposa para sua cabana no rio Little Snake. Durante aquela viagem que durou algumas semanas, a esposa de Johnston lhe ensinou a língua salis de sua tribo, e ele a ensinou a usar o rifle para que ela pudesse caçar e se alimentar durante o inverno enquanto ele estivesse fora. Assim que chegaram à cabana no início do outono, Johnston passou o restante da temporada coletando uma grande variedade de suprimentos para o inverno e foi fazer as armadilhas. Quando ele voltou para a cabana na primavera, ele encontrou um cenário terrível. Os restos mortais de sua esposa, pouco mais que ossos depois de ficarem abertos por meses, estavam no chão ao lado de uma porta aberta na cabana. Ficou claro que tinha sido vítima de uma caça ao corvo. Pior ainda, entre seus ossos havia um pequeno crânio. Era o do feto. Ela estava grávida de 7 meses quando foi assassinada. Pouco tempo depois começou a aparecer cadáveres de guerreiros Crow com o couro cabeludo rasgado ao longo das montanhas rochosas do norte nas planícies de Wyoming e Montana. Evidências apontam que ele cortaria e comeria o fígado de cada corvo morto. Isso foi um insulto ao corvo, porque o corvo acreditava que o fígado era vital se alguém quisesse ir para a vida após a morte. Por fim, outros homens da montanha indianos souberam da caça à vingança de Johnston, e rapidamente eles o apelidaram de Johnson Comedor de Fígado, removendo o T para o nome. Também conhecido como o Assassino do Corvo, este homem tinha empreendido uma vingança solitária e mortal contra toda a tribo Crow e nenhum guerreiro Crow estava a salvo de sua ira. Muitas mortes se seguiram. Com o tempo, o Corvo decidiu agrupar seus 20 melhores guerreiros para embarcá-los em uma missão de busca e assassinato para Johnston. Ninguém sabe como as coisas aconteceram na batalha, mas nenhum guerreiro voltou para casa. Johnston continuou seu frenesi de assassinatos durante anos, e o Corvo parecia incapaz de elaborar uma estratégia de resposta. Mas no inverno, foi emboscado por um grupo de Blackfoot guerreiros no auge do inverno em uma incursão para vender whisky para seu Flathead parente, uma viagem que teria sido de mais de 500 milhas, 800 quilômetros. O Blackfoot planejava vendê-lo aos Crow, seus inimigos mortais, por um belo preço. Ele foi despido até a cintura, amarrado com tiras de couro e colocado em uma tenda com apenas um guarda muito inexperiente. Johnston mostrou que ele era um prisioneiro irreprimível. Ele então lá dentro, onde ninguém podia vê-lo, Johnston conseguiu mastigar as tiras de couro que o prendiam e deixou a tenda nocaute o seu jovem guarda acertou um golpe devastador no nariz do guarda que nem teve tempo de reagir. Johnston não perdeu tempo e pegou sua faca e escalpelou o jovem guarda e então rapidamente cortou uma de suas pernas.
Armado com a perna como um objeto contundente com a faca, Johnstone saiu do acampamento Blackfoot e escapou para a floresta. Como ele tinha que fazer uma viagem de volta de 500 quilômetros até a cabana, a perna do guarda era mais do que uma arma. Ele usou isto como uma fonte de comida para a falta de algo melhor para comer durante o inverno severo, e segurou isto até que ele alcançou o destino dele. Ele fugiu para a floresta, sobrevivendo comendo a perna do Blackfoot, até chegar à cabana de Delgy, de seu parceiro de caça, uma jornada de cerca de 500 quilômetros. Depois de quase 2 décadas e incontáveis mortes de corvos, Johnstone finalmente pôs fim à sua vingança contra o corvo e declarou paz. Johnstone fez as pazes com o corvo, que se tornou seus irmãos, e sua vingança pessoal contra eles finalmente terminou depois de 25 anos e dezenas de guerreiros cão mortos. Comer fígado. Johnstone nunca mais mastigou o outro fígado humano novamente. O acidente, no entanto, ainda era um lugar muito violento e territorial, especialmente durante as guerras dos índios das planícies de meados do século XIX. Muitos mais índios de diferentes tribos, especialmente, mas não se limitando aos Sioux e ao Blackfoot, conheceria a ira do assassino Crow, da Piekamsaroka, e seus companheiros montanheses. Johnstone ingressou na empresa H, 2ª Cavalaria Colorado, do Exército da União dentro São Luís em 1864 como soldado raso e foi dispensado com uma honra no ano seguinte. Durante a década de 1880, ele foi nomeado vice-xerife em Cloulson, Montana, em uma cidade marechal dentro do Red Lodge. Ele foi listado como tendo 5 pés, 11,3 polegadas, 1,82 metros, de altura de acordo com registros do governo. Em seu tempo, ele foi um marinheiro, batedor, soldado, caçador de ouro, caçador, mascate de uísque, guia, deputado, policial e construtor de cabanas de toras, aproveitando qualquer fonte de trabalho produtivo que pudesse encontrar. Sua última residência foi na casa de um veterano em Santa Monica, Califórnia. Ele ficou lá exatamente um mês antes de morrer em 21 de janeiro de 1900. Seu corpo foi enterrado em um Los Angeles cemitério de veteranos. Ele havia experimentado uma longa vida cheia de aventuras, e sua história foi passada de geração em geração. Embora algumas de suas histórias sejam testáveis, não há dúvida de que muitos outros aspectos foram adicionados ao longo dos séculos para embelezar a lenda. O filme As Aventuras de Jeremiah Johnstone, 1972, com Robert Redford, é inspirado por... His name was Jeremiah Johnson. They say he wanted to be a mountain man. Nobody knows whereabouts he come from, and don't seem to matter much. He was a young man, and ghosty stories about the tall hills didn't scare him none. Bought him a good horse and traps and another truck that went with being a mountain man, and said goodbye to whatever life was down there below. Here's his story. Robert Redford as Jeremiah Johnson. Jeremiah Johnson made his way into the mountains. I know who you are. You're the same dumb pilgrim I've been hearing for 20 days and smelling for 3. Betting on forgetting all the troubles that he knew. Take him. What? Take him! Ma'am, I wouldn't know how to tend after it. The trail was wide and narrow. The eagle or the sparrow showed the path he was to follow. Are you all right? Sure. I got a fine horse under me. A mountain man's a lonely man and he leaves a lot behind. How's the war going? Which war? It ought to have been different, but you oftentimes will find that the story doesn't always go the way you had in mind. If you value your hair, you will get married. Jeremiah's story was that kind. He was a man the Indians prayed to and cursed and tried to kill.
Robert Redford as Jeremiah Johnson. Some say he's dead. Some say he never will be. Jeremiah's story was that kind.